as pessoas, para diagnosticar um quadro, né? Você pega um psiquiatra para diagnosticar um quadro, você precisa ter 3, 4, 5 elementos para falar, opa, aqui tem um psicopata. Então a primeira coisa é que a palavra psicopata, ela meio que ficou assim, vulgarizada. Banalizou. Então, por exemplo, de repente me dá um estresse aqui, eu cato essa garrafa, dou na tua cabeça. Nossa, o Ricardo é um psicopata. Não, eu sou um cara mau, ou sou um cara que é desequilibrado. Ou, mas eu catei um machado e dei na cabeça ali do cachorro. Cara, você Isso não te transforma num psicopata. Exato. As pessoas transformaram a palavra psicopata numa pessoa má. Psicopata é um traço de personalidade. Né? Então, quando você tem lá o antissocial, ou seja, que é o psicopata, né? Que é o transtorno de personalidade antissocial, esse é o nome. Você pode, como disse o Salada, de repente, imagina 2 psicopatinhas. Só que um nasce dentro do PCC e o outro nasce dentro de um mosteiro budista. Será que os dois vão ter a mesma condição, de repente, de ruindade, de realização? Eu chamo isso de portas abertas e portas fechadas. É oportunidade. Então, às vezes, esse cara vai falar, opa, peraí, eu posso ser cruel e quem está em volta de mim aplaude. E ele vai escalando isso. Porque normalmente você começa com uma maldade, às vezes com um irmãozinho, com um animalzinho, e aí você vai escalando. E cada vez você quer mais. Por quê? Porque aquilo que você fez a primeira vez já não tem tanto, não te dá tanto tesão. Você precisa de mais adrenalina, você precisa de mais emoção para conseguir. Agora, se você nasce lá num mosteiro, você pode ser simplesmente o cara lá, o grande guru, que de repente vai falar assim, você vai ficar de joelho aí 3 horas, você vai ter que ficar sem comer 3 dias. Então ele vai expor essa vontade dele de outras maneiras. Assim como numa empresa, às vezes o cara é um carrasco na empresa. Então você tem psicopatas no mundo político, você tem psicopatas em empresas, você tem psicopatas... Um que eu sempre falo do Steve Jobs... Esse cara era um carrasco. O cara ele era colocava os engenheiros para trabalhar, às vezes mais de 24 horas seguidas para entregar conteúdo. Tanto é que ninguém suportava mais ele foi mandado embora da Apple. De tanto que ninguém aguentava o comportamento dele. Você entendeu? E você encontra... Ele canalizou para isso. E você encontra psicopatas dentro de casa... Né, que destrói, às vezes, um filho, destrói, às vezes, a mulher, porque é onde ele consegue chegar. Você encontra pessoas sendo gurus espirituais. Você encontra a psicopatia em vários lugares. Então, não é uma caixinha fechada. Não é uma situação que todos vão ser iguais, todos vão ser da mesma ordem. Né? Mas quais são alguns parâmetros para a gente falar isso é ou não é? Por exemplo, ele tem que repetir isso aí. Não adianta fazer uma vez só. Tá. Porque pode ser uma explosão, pode ser... Inclusive, pode ser um cara que tenha... o cara pode ser borderline. Então, ele estoura, que a gente pode depois até entrar em alguns casos que você citou. Eu vejo mais como borderline do que psicopatia. Tá. Desses casos que a gente citou. Mas vamos deixar aqui quando chegar lá no caso. Tá. E isso... e aí o Salada falou de abrir o quadro. Muitas vezes a pessoa ela tem uma vida normal. E aí, normalmente, na juventude, no início da juventude, abre o quadro do narcisismo, da esquizofrenia, da psicopatia, que o cara ele se revela para o mundo. É aquela coisa que é muito mais contida. E quando se revela, aquele gosto, aquele prazer, você não volta mais, você não fecha mais. Aí daí para frente é sempre escalando cada vez mais.